Bom dia, senhores conselheiros, bom dia, colegas do Colégio de Procuradores. Em primeiro lugar, eu gostaria de abrir essa sessão. É a primeira oportunidade em que temos a atual composição e com os colegas que tomarão posse, né, de fazer essa comunicação diretamente aos componentes do Colégio de Procuradores. Eu gostaria, em primeiro lugar, de ressaltar a importância deste órgão, do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. É o nosso órgão normatizador, como costuma dizer o nosso conselheiro que tomará posse hoje, Dr. Rogério Rodrigues, é o nosso Congresso Nacional, né, no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Ressaltar a responsabilidade deste Conselho, não só na apreciação das questões pontuais que chegam aqui, mas principalmente na definição dos rumos institucionais para o Ministério Público do Trabalho. Dando início a esta pauta, a primeira parte, expediente. A conselheira secretária, até agora, a DOC, a doutora Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, eu peço que faça a leitura do termo de posse para os novos conselheiros eleitos para o biênio 2015-2017, tanto pelo Colégio de Procuradores quanto pelo Colégio de Subprocuradores Gerais do Trabalho. Termo de posse dos membros do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho para o biênio 2015-2017. No dia 2 de setembro de 2015, foram empossados e entraram em exercício como conselheiros os subprocuradores-gerais do Trabalho, doutores Ricardo José Macedo de Brito Pereira e Manuel Jorge Silva Neto, eleitos pelo Colégio de Procuradores do Trabalho no dia 18 de agosto de 2015, e os subprocuradores-gerais do Trabalho, Dr. Jefferson Luiz Pereira Coelho e Gustavo Hernani Cavalcante Dantas, eleitos por seus pares subprocuradores-gerais do Trabalho no dia 25 de agosto de 2015. Prestar os empossados o compromisso de cumprir fielmente as obrigações, os deveres e as atribuições do cargo. Para constar, foi lavrado este termo de posse, que vai assinado pelo senhor presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e pelos conselheiros empossados. Dia 3. Então, eu gostaria de convidar, em primeiro lugar, o conselheiro Ricardo José Macedo de Brito Pereira para a assinatura do termo de posse. Convido o conselheiro Manuel Jorge Silva Neto. Convido o conselheiro Jefferson Luiz Pereira Coelho. É a experiência. Não é nada como experiência. Muitos mandatos. Convido o conselheiro Gustavo Hernani Cavalcante Dantas.
Eu solicito a conselheira secretária ad hoc que faça a leitura do termo de posse do conselheiro Rogério Rodrigues. Termo de compromisso e posse do subprocurador-geral do Trabalho, Rogério Rodrigues Fernandes Filho, como membro do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. No dia 2 de setembro de 2015, foi empossado conselheiro, o subprocurador-geral do Trabalho, Rogério Rodrigues Fernandes Filho, como membro efetivo deste Conselho, para cumprir o restante do mandato relativo ao biênio 2014-2016, em decorrência da renúncia do conselheiro Maurício Correia de Melo, que compunha este colegiado por escolha do Colégio de Procuradores do Trabalho. O empossado prestou compromisso de bem servir e observar fielmente os deveres e obrigações do cargo. Para constar, foi lavrado este termo de posse que vai assinado pelo senhor presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e pelo conselheiro empossado. Convido o conselheiro Rogério Rodrigues Fernandes Filho. Eu agradeço. Senhor presidente, eu trouxe aqui um documento que tem um certo drama conceitual, expus aqui esse drama conceitual, vou distribuir para todos, vou pedir ao secretário que faça, mas na verdade depois teve, na ponderação, houve algo que calou profundamente para assumir. É que eu soube que o Crepella Júnior estava reabrindo a inscrição para o curso dele de Direito Administrativo no Conselho Superior do Ministério Público. Isso para mim foi definitivo. Foto. Tomando uma minha. O pior é ter que manter o sorriso. Se fosse o meu, eu nem falava, porque na hora que fala, funciona. Ao item B da primeira parte, eleição do conselheiro secretário do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Eu indico o nome da doutora conselheira Sandra Lia Simon. Alguma divergência? Com louvor, senhor presidente. Eleita por aclamação. A conselheira Sandra Lia Simon, eu peço que tomem assento na posição da secretária do Conselho. Antes de dar seguimento à pauta, eu gostaria de fazer dois agradecimentos especiais. Um à doutora Cristina Brasiliano, que terminou agora seu mandato como secretária, e enaltecer o brilhante trabalho feito por Vossa Excelência, inclusive na renovação da Secretaria, modo de atuar da Secretaria, com os votos eletrônicos. O progresso foi visível a todos nós, conselheiros. Os parabéns, doutora Cristina. Muito obrigada, senhor presidente. Com adesão, né, de todos. Com adesão de todos. Por favor. Muito obrigada a todos os conselheiros. E eu gostaria também aqui de agradecer ao conselheiro Maurício Correia de Melo, que renunciou ao mandato na data de ontem, enaltecendo também o brilhante trabalho feito ao longo do primeiro ano do seu mandato. As qualidades do ex-conselheiro Maurício Correia de Melo são por todos nós conhecidas. E ele pôde contribuir bastante, com certeza, com o trabalho feito por este Conselho Superior.
Item C, da primeira parte expediente, aprovação da ata da 195ª sessão ordinária. Foi disponibilizada via internet. Alguma observação? Observação, retificação? Aprovada a ata. Item D, comunicados e proposições. Senhor presidente do Conselho. Eu não tenho nenhum comunicado, apenas dar as boas-vindas aos novos conselheiros que tomaram posse. Conselheiro Jefferson, com toda a sua experiência dentro do Ministério Público do Trabalho e também no Conselho Nacional do Ministério Público, como corregedor nacional, eu tenho certeza que enriquecerá demais este Conselho Superior e trará para nós inestimáveis lições adquiridas com esta experiência em particular e toda a experiência ao longo de sua sempre exitosa carreira. Conselheiro, vou pegar aqui pela ordem de antiguidade, né, dos novos, o conselheiro Gustavo, retornando a este conselho também, Gustavo Dantas, um colega por todos nós extremamente querido e com qualidades de jurista amplamente reconhecidas, até inclusive com comparações, né, doutor Rogério? Como se não bastasse todo o seu conhecimento de processo, agora também direito administrativo. O conselheiro Manuel Jorge, eleito agora pelo Colégio de Procuradores, com toda a experiência acadêmica, toda a experiência de atuação na Procuradoria da Bahia, eu tenho certeza também que contribuirá demais com o Conselho. O conselheiro Ricardo, também inaugurando a atuação aqui neste Conselho. Já temos aí uma amizade de longa data, antes até de sermos procuradores e depois, especialmente no Ministério Público, atuando na 10ª região, também traz uma experiência muito grande e também, como o conselheiro Manuel Jorge, uma vida acadêmica também bastante profícua. E por fim, e não por último, eu queria fazer um agradecimento especial ao conselheiro Rogério Rodrigues, que também retorna ao Conselho Superior, que traz a sua bagagem teórica extremamente rica. Nós sempre trocamos bastante experiências aqui. O conselheiro Rogério sempre trouxe muitas lições bem importantes para este Conselho. Eu tenho certeza também que contribuirá bastante com a atual composição do Conselho. Eram esses comunicados. Eu teria a presidência do Conselho Superior. Comunicados da Secretaria do Conselho foram disponibilizados na nossa página. Estou à disposição para esclarecimentos. E não havendo, agora comunicados e proposições dos conselheiros. Conselheiro Jefferson. Presidente, colegas, inicialmente eu queria agradecer aos colegas, subprocuradores, pela minha eleição, meus colegas aqui, mais uma vez, com muito orgulho recebo essa votação, mas uma responsabilidade grande de a gente integrar um colegiado. Um colegiado onde os destinos do Ministério Público do Trabalho são traçados em termos normativos, né? Não compete a este Conselho administrar o Ministério Público, né? São coisas muito distintas. A administração do Ministério Público é completamente paralela às atividades do Conselho e a nossa lei complementar assim prescreve, né? Não há ingerência do Conselho na administração, nem na administração do Conselho. Bom, convivem harmonicamente. E esta é a finalidade que me proponho neste Conselho. Minhas opiniões pessoais ou minhas posições pessoais, elas aqui diluem num Conselho, que um Conselho que tem um princípio maior, que é da maioria. A democracia nos ensina isso, e as minorias a elas se curvam.
Então, presidente, queria lhe parabenizar por sua eleição, por sua nomeação ao cargo, né? E espero que o Ministério Público continue avançando no cenário nacional, na forma de que, com uma grande instituição, né? É preciso que voltemos a ter o protagonismo que sempre tivemos. Muito obrigado. Muito obrigado. Conselheira Ivana. Senhor presidente, eu só vou fazer minhas palavras do conselheiro Jefferson em relação a Vossa Excelência e de Vossa Excelência em relação aos novos conselheiros que estão integrando aqui. Eu vou apenas aderir. Eu sempre falo muito isso, dai honra a quem merece honra, e gostaria de deixar essa palavra aos colegas conselheiros, que é uma honra para mim poder compartilhar esse colegiado aqui com todos. Conselheiro Rogério. Senhor presidente, senhores conselheiros, para mim esta convivência é sempre muita alegria voltar a falar, né? Eu queria apenas fizesse o registro na ata desse documento. Entreguei porque há formalmente uma renúncia à suplência de 2015-2017 e politicamente a minha disposição de não voltar a esse conselho. Então, muito rico será ainda, mas acho que aqui cabia a novos elementos podem contribuir. Eu gostaria que fizesse o registro deste documento. Com certeza será registrado, conselheiro. Muito obrigado. Conselheiro Gustavo. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu também gostaria de agradecer ao Colégio de Subprocuradores pela votação que tive para integrar esse conselho, dizer da minha felicidade de voltar ao conselho com colegas tão gabaritados, 2 ex-corregedores nacionais, uma conselheira nacional também do Conselho Nacional, meu amigo Rogério de longa data, filósofo e sempre um consultor importante na minha vida, na minha carreira, doutora Cristina Brasiliana, amiga de toda hora, os 2 doutrinadores que agora estão chegando aqui, doutores Manuel Jorge e Ricardo, professores também, com quem já tive muita oportunidade de debater assuntos, e minha amiga Cristina, do início do Conselho Nacional, fomos convocados, depois fui dispensado de lá e ela, pela competência, continuou lá como secretária de carreira, e agora a felicidade de voltar aqui. Voltar aqui. Então, é uma honra muito grande voltar ao Conselho. Eu espero que nessa assentada eu possa me ombrear aos colegas que saíram da representação dos subs, o doutor Zé Neto e doutor Antônio Luiz, grandes amigos e conselheiros pessoais também, e espero também que a gente consiga vencer a extensa pauta que nos aguarda, né, com essas mudanças todas que estão havendo no Ministério Público, e que consigamos colaborar para o crescimento da instituição. Muito obrigado. Conselheira Cristina Brasiliano. Eu vou dar as boas-vindas aos conselheiros, ao meu amigo Gustavo também, amigo de toda hora, né? Bom regresso ao Jefferson, Manuel Jorge, Ricardo, que tenhamos todos aqui uma boa convivência pacífica, né? E possamos trazer novas luzes às normas que a gente vai editar. Conselheira Sandra Lia. Eu também quero primeiro parabenizar o nosso novo Procurador-Geral do Trabalho, publicamente, formalmente, neste Conselho. Também quero dar as boas-vindas aos 5 colegas que estão agora se juntando a nós, metade, né, do Conselho, e eu faço dessas boas-vindas na pessoa do nosso querido decano, do conselheiro Jefferson, em nome dele, faço a boa-vinda a todos. Agradeço a confiança que me foi depositada
espero exercer com competência e eficiência, assim como fazia a antiga secretária, a secretária anterior, conselheira Cristina, as funções da secretaria, e já peço desde já um pouco de paciência ao começo para que me adapte a elas e que esse conselho siga a sua missão de assumir as suas atribuições como órgão normatizador em tudo aquilo que a lei complementar assim o diz. Conselheiro Manuel Jorge. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu desejo, em primeiro lugar, expressar o meu profundo agradecimento ao Colégio de Procuradores, que sufragou o meu nome para integrar este Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. E parabenizar a Vossa Excelência pela expressiva votação, pela nomeação, desejar a Vossa Excelência profícua gestão no Ministério Público do Trabalho, dizer que o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho é um instrumento da construção coletiva do Ministério Público do Trabalho, dizer da minha disposição de debater neste elevadíssimo sodalício as questões mais ingentes e mais emergentes e mais controvertidas do Ministério Público do Trabalho, dizer a Vossa Excelência que estarei aqui para concordar, estarei aqui para discordar, mas sempre respeitosamente e tendo por farol os objetivos que iluminam as finalidades primaciais do Ministério Público do Trabalho. Sorte que agradeço a todos pelas palavras gentis que foram aqui proferidas e agradeço também pela palavra concedida nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Conselheira Cristina Nobre. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu gostaria apenas de aderir às manifestações dos que me antecederam e também parabenizar aos conselheiros que hoje tomaram posse e dar as boas-vindas. E ao novo presidente, deste conselho. Obrigado. Muito obrigada. Conselheiro Ricardo. Senhor presidente, senhores conselheiros, faço um cumprimento também a todos que estão aqui nesta sala do conselho, doutora Heloísa, presidente da NPT, Cadu, e os que nos acompanham, e também a todos os colegas que nos ouvem e nos enxergam. Eu queria, em primeiro lugar, fazer um agradecimento muito especial ao Colégio de Procuradores pela confiança depositada e espero corresponder a essa expectativa, assumindo as novas responsabilidades do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. E como já foi falado aqui, são vários os desafios e estarei sempre à disposição para discutir o Ministério Público para que haja um fortalecimento da instituição nesse período do nosso mandato. Quero aproveitar também para cumprimentar a Vossa Excelência, presidente, pelo cargo de Procurador-Geral do Trabalho e a expressiva votação, a nomeação, assim também como a doutora Cristina Brasiliano, pela Vice-Procuradoria-Geral do Trabalho, uma excelente escolha. Já aproveito para cumprimentar a nossa secretária do Conselho, doutora Sandra Lia Simon, e estamos aqui para trabalhar na questão normativa. Vimos que várias questões estão pendentes de normatização no Ministério Público do Trabalho, então teremos aqui um período de muita atividade. Então eu desejo aqui muito sucesso para essa nova composição do Conselho. Tenho certeza que será um grande aprendizado pela sua composição, pelas pessoas que formam com toda a experiência, e agradeço a palavra de todos. Obrigado. Conselheiro, agora sou eu. A nossa ouvidora, doutora Heloísa. Item E do comunicados da Corregedoria, aqui ainda. Item E da primeira parte do expediente, comunicados, como Corregedoria não está presente, é ouvidoria do MPT. Bom dia a todos. Eu gostaria também aqui de parabenizar os novos conselheiros
que estão aqui nesse colegiado e cujas qualidades já foram aqui ressaltadas por todos e que eu adiro. Gostaria também de parabenizar os que deixaram este colegiado pelo excelente trabalho feito, entendeu? Inclusive o Dr. Maurício, que saiu renunciou. E gostaria de desejar a todos um profícuo mandato. Com relação às notícias da ouvidoria, eu tenho duas comunicações. Uma é a estatística que eu encaminhei ontem à Secretaria do Conselho, a estatística do mês de agosto, com 477 manifestações e 260 denúncias encaminhadas às PRTs em relação a procedimentos em curso lá ou para instauração, se for o caso. Gostaria também de fazer a comunicação da posse do novo ouvidor nacional do Ministério Público, Sua Excelência Dr. Sérgio Ricardo de Souza, juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, titular da 2ª Vara de Fazenda Pública especializada em execuções fiscais estaduais de Vitória. Então eu desejo a Sua Excelência também um excelente mandato na Ouvidoria Nacional. Obrigado. Muito obrigado. A NPT. Agradecendo a oportunidade, senhor presidente. Primeiramente, fica até difícil para a NPT falar depois de tão expressivas e considerações e palavras foram ditas aqui com muita propriedade, mas a Associação Nacional dos Procuradores de Trabalho não poderia deixar de se filiar de maneira expressa e de maneira muito enfática aqui as manifestações e as considerações de reconhecimento elogiosas aos conselheiros que hoje tomam posse, a começar pela presidência, né, nesta condição, Vossa Excelência como Procurador-Geral do Trabalho, na primeira sessão que preside, como presidente do Conselho Superior do Ministério do Trabalho, a conselheira Cristina também, porque eu só faço uma pequena consideração aqui, que além dos 5 conselheiros que hoje tomam posse, na realidade acredito que 70% do Conselho que hoje se renova, porque o presidente e a conselheira Cristina, embora já integrassem este Conselho, mas integravam em outra condição e agora como membros natos, como Procurador-Geral e Vice-Procuradora-Geral, e a NPT já deseja de plano aqui um profícuo mandato a Vossa Excelência. A administração, afinal de contas, é interesse de toda a instituição e, em última análise, da sociedade a quem se destina a atuação do Ministério Público do Trabalho. Mas gostaria também de fazer aqui um reconhecimento e desejar também um excelente mandato, e a certeza da excelência do exercício desse mandato já se anuncia, até pelo histórico dos conselheiros em suas carreiras, suas atuações funcionais no Ministério Público do Trabalho, mas não poderia deixar aqui de mencionar expressamente o conselheiro Jefferson Coelho, conselheiro Rogério Rodrigues, conselheiro Gustavo Hernani, conselheiro Manuel Jorge Silva Neto, conselheiro Ricardo Macedo, desejando pleno êxito nesse mandato e, como na linha talvez inversa do que o conselheiro Rogério falou num ofício que aqui encaminhou, a legitimidade de cada um de Vossas Excelências é indiscutível. E seguramente, ele falava com relação a um ponto específico, de um mandato específico, evidentemente não discutia a legitimidade dos conselheiros, mas era uma questão específica. E eu destaco, conselheiro Rogério, que sem dúvida nenhuma a legitimidade de cada um dos conselheiros que hoje iniciam o mandato é indiscutível. E a excelência do trabalho desempenhada ao longo de suas carreiras no Ministério Público do Trabalho já demonstra isso, e não temos a menor dúvida da excelência do exercício desse mandato, mais este mandato aqui no Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Então, em nome desses 5 conselheiros, peço licença para aqui, falando em nome da NPT, desejar um excelente trabalho neste biênio que ora se inicia no Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Eu agradeço. Só gostaria, antes de continuar a segunda parte da pauta, de agradecer as felicitações pela assunção do cargo de Procurador-Geral do Trabalho e presidente deste Conselho. E ressaltar, na linha do que foi dito pelo conselheiro Jefferson, que em toda a campanha da Procurador-Geral do Trabalho eu deixei muito claro que
a minha gestão à frente da instituição seria uma gestão onde eu buscaria o auxílio de todos os colegas componentes do Colégio de Procuradores. Uma gestão isolada é uma gestão fadada ao insucesso. E dentro deste princípio, eu renovo aqui o pedido de que todos os colegas auxiliem, façam críticas, sugestões, encaminhem todas as questões para que nós possamos juntos dirigir a instituição que nós escolhemos como nossas carreiras e que tanto aqui, todos os aqui presentes, eu não tenho nenhuma dúvida, amamos tanto. Então, renovo esse pedido de auxílio a todos os colegas, em especial, aqui neste caso, aos conselheiros, cujas qualidades já foram enaltecidas por todos, desde o conselheiro Jefferson até o conselheiro Ricardo, o mais antigo para o mais moderno. Então, segunda parte, ordem do dia. Eleição, item 1, eleição do vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Para a eleição do vice-presidente do Conselho Superior do Trabalho, eu trago aqui o nome do conselheiro Jefferson Luiz Pereira Coelho, nosso decano deste conselho, até pelas qualidades que já foram aqui bastante ressaltadas. Gostaria de saber se todos concordam com a indicação do conselheiro Jefferson Luiz Pereira Coelho para vice-presidente deste conselho. Com louvor. Aprovado a indicação do conselheiro Jefferson Luiz Pereira Coelho para vice-presidente deste conselho. Por unanimidade. Por unanimidade. Item 2 da segunda parte, ordem do dia. Indicação de lista tríplice para escolha do Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho. Eu trago a este conselho os nomes dos subprocuradores gerais do trabalho. Uma votação, perdão. Para primeiro nome da lista, eu trago o nome do conselheiro Maurício Corrêa de Mello. Perdão, do subprocurador-geral do trabalho, esse conselheiro Maurício Corrêa de Mello. Gostaria de saber se tem algum outro nome ou se a aprovação é unânime. De acordo. Então, por unanimidade, como primeiro nome, o subprocurador-geral do trabalho, Maurício Corrêa de Mello. Para segundo nome da lista tríplice, eu trago o nome do subprocurador-geral do trabalho, Dr. José Alves Pereira Filho. Por unanimidade? Senhor presidente, eu vou, em relação a esse nome, vou apresentar o nome do Dr. José Carlos. Conselheiro José Carlos, apresentado conselheiro não, do subprocurador-geral José Carlos. Então temos que votar. Pois é. A gente fez. Por maioria. Não, mas nós temos que votar. Tem que contar os votos. Então, começamos voto, então? Não, começamos a votar. Apresentou voto esse nome, né? Foi para não ter. Bem, então vamos. Qual o nome do doutor José Alves? José Alves Pereira Filho. José Alves Pereira Filho. Ok, senhor presidente. Então, conselheiro subprocurador-geral José Alves Pereira Filho como segundo nome da lista tríplice para corregedor-geral. Como terceiro nome, eu trago aqui o nome da subprocuradora-geral do trabalho, doutora Lucinéia Alves Campos. Perdão. Por unanimidade? Por unanimidade. Com louvor, todos os três. Todos os três. Por unanimidade, aprovado como terceiro nome a subprocuradora-geral do trabalho, doutora Lucinéia Alves Campos. Eu agradeço aos três colegas que compõem a lista tríplice para corregedor-geral pela disponibilidade em auxiliar a nossa instituição. Item 3 da segunda parte, ordem do dia, eleição do ouvidor do Ministério Público do Trabalho. Eu ressalto que o mandato da atual ouvidora finda em 19 de setembro. E trago aqui como nome para a ouvidoria a recondução da subprocuradora-geral do trabalho, doutora Heloísa Maria Moraes Rego Pires. Com louvor.
Com louvor. Por unanimidade, eleita para o cargo de ouvidora geral do Ministério Público do Trabalho, a doutora Heloísa, a subprocuradora-geral do Trabalho, doutora Heloísa Maria Moraes Rego Pires. Para a cargo de vice-ouvidora, eu trago o nome da subprocuradora-geral do Trabalho, doutora Vera Regina de la Posa Reis. Por unanimidade? Então, por unanimidade, indicado o nome da subprocuradora-geral do Trabalho, indicado, eleito, o nome da doutora Vera Regina de la Posa Reis, como vice-ouvidora do Ministério Público do Trabalho. Item 4, da segunda parte da ordem do dia, indicação de membros da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho, sendo que o Procurador-Geral do Trabalho indica um membro titular e este Conselho 2 membros suplentes. Eu indico, na condição de Procurador-Geral do Trabalho, o nome da Subprocuradora-Geral do Trabalho, doutora Andréia Isa Ripoli. E para as vagas do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, eu indico aqui os nomes da doutora Abiael Franco Santos, da Procuradoria-Regional da 15ª Região, e o doutor Luerci Lino Lopes, da Procuradoria-Regional do Trabalho da 9ª Região. Por unanimidade? Então, o Conselho Superior indicou como membros suplentes da Câmara de Coordenação e Revisão a doutora Abiael Franco Santos, da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, e o doutor Luerci Lino Lopes, da Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região, apenas esclarecendo que ambos terão atuação remota. Todos os processos da Câmara de Coordenação e Revisão eles são digitalizados e, obviamente, comparecerão nas datas das sessões e reuniões que forem designadas. Item 5, procedimentos disciplinares. No processo número 1, processo Conselho Superior do MPT, número 20000004656/2015-85. Assunto, inquérito administrativo disciplinar. Relatora, conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre. Revisora, conselheira Sandra Lia Simon. Palavra a conselheira relatora. Senhor presidente, eu indago a Vossa Excelência se eu poderia ir direto ao voto, porque eu fiz uma proposição de uma diligência. Então, como eu disponibilizei o voto do sistema a todos os conselheiros, então eu indago a Vossa Excelência se eu posso... Eu indago aos demais conselheiros se há alguma objeção. O voto já foi disponibilizado a todos previamente. Por favor. O procedimento de notícia de infração disciplinar que ensejou o presente inquérito fora instaurado em razão do encaminhamento pelo Procurador-Chefe da PRT da 2ª Região, Cláudia Regina Lovato Franco, dos autos do processo número 020000002810-2015, no qual há informação de que o procurador inquirido não compareceu em 28 de janeiro de 2015 à sessão de julgamento da 2ª turma do TRT da 2ª Região, para a qual havia sido previamente designado. Além de tal irregularidade, do despacho do Corregedor-Geral em Exercício, José Carlos Ferreira do Monte, que determinou a instauração do inquérito administrativo, consta a informação de que o procurador inquirido encontrava-se fora do país em 27 de janeiro de 2015, data em que já deveria estar oficiando na sede de sua lotação, vez que seu período de férias encerrou-se em 26 de janeiro de 2015. Com base nisso, o Corregedor-Geral vislumbrou, ao menos em tese, possível afronta ao caput e aos incisos 5º e 9º do artigo 236 da Lei Complementar nº 75/93, tendo sido instaurado o presente inquérito administrativo e designada a comissão para a condução dos trabalhos, folhas 36 e 48. Nesse contexto, ao apresentar a defesa, as folhas 86 e 101, o Procurador do Trabalho, Omar Afif, concluiu que o sumário acusatório cinge-se a 2 aspectos: ausência à sessão de julgamento da 2ª turma do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo e, segundo, ausência ao trabalho na data de 27 de janeiro de 2015.
tendo apresentado de forma separada os fundamentos fáticos e jurídicos que entendeu cabíveis em relação a cada uma das imputações. Ao se analisar o parecer conclusivo de folhas 133 e 145, percebe-se que a Comissão de Inquérito Administrativo considerou relevante a informação de que o procurador inquirido encontrava-se fora do Brasil, sem a autorização competente, após o término do período de suas férias, tendo sido registrado que, ainda que não tivesse sido designado para a sessão do dia 28 de janeiro de 2015, o indiciado já estaria em situação funcional irregular. Folha 142. Ocorre que, na súmula acusação de folha 144 e 145, há referência apenas ao não comparecimento do Procurador do Trabalho Omar Afif à referida sessão de julgamento, sem qualquer menção ao fato de que o inquirido estava fora do país em 27 de janeiro de 2015, data posterior ao encerramento de seu período de férias. Assim, considerando-se que o artigo 251, parágrafo 1º da Lei Complementar 75/93, é claro ao determinar que a súmula de acusação deve conter a exposição do fato imputado com todas as suas circunstâncias, devem os autos retornar à Comissão de Inquérito Administrativo, em diligência, para a complementação do parecer conclusivo, a teor do disposto no parágrafo 2º, inciso 1º do referido dispositivo legal. Nesse sentido, eu cito aqui alguns precedentes deste Conselho Superior. Em conclusão, eu voto pela conversão do julgamento em diligência com retorno dos autos à Comissão de Inquérito Administrativo para a complementação do parecer conclusivo no prazo de 15 dias, devendo a súmula de acusação conter a exposição dos fatos imputados com todas as suas circunstâncias, nos termos do artigo 251, parágrafos 1º e 2º, inciso 1º, da Lei Complementar número 75/93. É como pode você. Questiono se há divergência. Acompanho. Desculpa, revisora. Acompanha a relatora. Perdão. Acompanha a relatora. Conselheiro Rogério, por favor. Não? Discussão. Ah, não. É discussão. Está em discussão? Não. Se vai ter, a gente abre debates. Então, por favor. Eu fiquei pensando primeiro se aqui não se aplicaria esta teoria da substituição penal. Por quê? Porque se ele protraiu as férias do dia 27 e 28, o dia 27 já está. Ou seja, é um fato já inserido na apuração. Mas depois pensei melhor e disse que seria correto que esse conselho suprimisse da comissão processante, se eventualmente vier a ser indicada, o fato que ele só, por si só, isoladamente, ele poderia sim, denotar uma falta de desempenho da função. Só esse fato de não votar no dia 27, isoladamente, ele já caracterizaria a falta de zelo. Então, por esse motivo, seria potencializar demais a teoria da insignificação. Então, creio que esse voto é correto. Eu acho que é melhor. Eu votaria nesse sentido. Já entrar na apreciação. Não, porque acompanhando a revisora. Tá. A relatora, perdão. Conselheiro Manuel Jorge. Senhor presidente, eminentes conselheiros, ouvi atentamente o voto muito bem lançado da conselheira Cristina Nobre, revela o suprimento intelectual de Vossa Excelência, cumprimento Vossa Excelência pelo voto, mas eu gostaria, senhor presidente, de trazer aqui a este colegiado uma ponderação a respeito da conclusão final do voto proposto por Sua Excelência a conselheira Cristina Nobre. Quando a comissão de inquérito conclui o seu trabalho e finaliza pela elaboração de uma súmula de acusação, na minha forma de entender,
essa súmula de acusação, ela por simetria, ela se equivale a uma denúncia que inicia um processo criminal. Já que, no âmbito do processo administrativo disciplinar, é aplicável ou são aplicáveis os princípios que regem o processo penal e aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal. O que me levou a refletir a respeito da conclusão da eminente relatora no tocante à conversão do julgamento em diligência é que o dispositivo da lei complementar referido no voto de Sua Excelência, que foi precisamente o artigo 251, parágrafo 2º, inciso 1º, que refere o seguinte: o inquérito será submetido à deliberação do Conselho Superior, que poderá, inciso 1º, determinar novas diligências se o considerar insuficientemente instruído. Então, a determinação do Conselho, a fim de que a comissão processante venha a completar a instrução, somente se opera em hipóteses nas quais o Conselho reconheça que o inquérito está instruído insuficientemente. Ora, quando a comissão processante elabora a súmula de acusação, a instrução já se finalizou, já foram ultimados e concretizados todos os atos instrutórios por parte da comissão. Logo, peço licença para respeitosamente discordar de Vossa Excelência no tocante à incidência do artigo 251, parágrafo 2º, inciso 1º, porque essa norma se aplica aos casos em que o inquérito tenha sido insuficientemente instruído. Não é o caso dos autos. Neste caso, houve a instrução integral realizada pela comissão, após o que, inclusive, reconhecendo uma infração cometida pelo indiciado, concluiu pela elaboração da súmula de acusação. Não me parece que o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho possa converter julgamento em diligência para integrar um comando à súmula de acusação. Isso por um motivo que me parece muito adequado ao devido processo legal. É que, sendo o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho um órgão julgador, ele não pode infligir ao órgão que acusa um comando que submeta esse órgão a conformar um conteúdo à súmula de acusação. O que nós estamos fazendo, com a devida vênia, se adotarmos esse procedimento da conversão do julgamento em diligência, é acrescer a súmula de acusação para o fim de capturar mais uma hipótese de infração cometida ou supostamente cometida pelo indiciado, quando, desenganadamente, esta é uma atribuição da comissão processante e não deste conselho. Porque nós não podemos confundir aquele que julga com aquele que acusa. E o devido processo legal, no âmbito judicial e no âmbito administrativo, tem promovido sistematicamente essa cisão. Por isso, senhor presidente e eminentes conselheiros, eu quero aqui apresentar essa minha manifestação, porque o processo administrativo disciplinar, ele se submete ao sistema acusatório, e se submetendo ao sistema acusatório, a respectiva súmula de acusação não pode ser modificada por decisão do Conselho, que é órgão julgador, ao passo que a comissão processante acusa. Aliás, súmula de acusação que é sistematicamente repetida
pelo senhor corregedor-geral quando inicia o processo administrativo disciplinar propriamente dito após a deliberação deste Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Em síntese, senhor presidente, eminentes conselheiros, louvando a conclusão de Vossa Excelência, mas dela respeitosamente divergindo, que apresento esta... Ainda estamos em fase de debate, ainda não é voto. Só discussão. Mas uma divergência da manifestação. Para a gente discutir. Conselheiro Gustavo. E faço essa ponderação para concluir que, no particular, o que o Conselho deve realizar é acatar ou não acatar a súmula de acusação. Não infligir um conteúdo à súmula de acusação, já que lá à frente o próprio Conselho virá a julgar uma súmula de acusação que ele, eventualmente, determinou a conformação do conteúdo. Obrigado, senhor presidente. Conselheiro Gustavo. Presidente, essa questão do processo administrativo nosso é sempre complicada porque é uma mistura de um processo inquisitório com um processo acusatório, mas o que está na lei é que o parecer que concluir pela instauração do processo administrativo formulará a súmula de acusação e a partir daí dá os requisitos da súmula de acusação. É certo que no parágrafo 2º do artigo 251 ele diz: o inquérito será submetido à deliberação do Conselho, que poderá determinar novas diligências se o considerar suficientemente instruído. Com razão o doutor Manuel Jorge, que tem a previsão, parece indicar que é só para provas. Ocorre que o inciso 4º já é mais direto e diz assim: encaminhá-lo ao corregedor-geral para formular a súmula de acusação, caso não acolha a proposta de arquivamento. Então fica claro da lei que o Conselho pode sim dizer que faça uma súmula de acusação, apesar do parecer dizer que o colega deveria ser absolvido. Então ele pode, até na proposta de absolvição, o Conselho pode dizer: não, eu estou vendo aqui que há indícios e esses indícios devem ser, são suficientes para abrir o processo administrativo, eu mando instaurar, só que ele não pode fazer a súmula de acusação. Então me parece que a lei, o que pretende evitar é só que o Conselho faça a súmula de acusação. E eu acho que por isso que esse Conselho, em outras assentadas, decidiu, num caso, não sei se são esses exatamente os que estão citados, mas a primeira vez que eu ouvi essa discussão aqui foi num caso que veio o parecer pela abertura e o Conselho entendeu que não havia súmula de acusação. E o Conselho resolveu devolver para a comissão fazer a súmula de acusação. E foi feita a súmula de acusação. Depois eu lembro de um caso que o presidente era relator, em que a comissão não enquadrou os fatos, indicou um inciso e que tinha 2 faltas. E o Conselho devolveu para a comissão dizer se aqueles fatos estava acusando por uma falta, pelas 2, ou dizer qual falta era aquela. É certo que dá para entender das 2 maneiras aqui. Agora, essa hipótese do Conselho não poder mudar o entendimento, ter que aceitar ou rejeitar a súmula, parece que não decorre da lei, porque se ele pode até discordar inteiramente do parecer e determinar que se faça outra súmula, parece que ele pode também determinar que se corrija. Aí voltaria a questão, determinaria ao corregedor, que é a hipótese quando a comissão está absolvendo o colega, está dando parecer pela absolvição, ou voltaria à comissão, por ser uma falha que consta do parecer e a determinação expressa de que o parecer deve ter esses elementos. Eu, em princípio, como isso foi discutido de outras vezes, seguiria, e tendo visto que o processo não está em vias ainda de prescrição e nada, eu seguiria o entendimento da relatora para prestigiar os precedentes. Mas essa dúvida sempre me ocorreu, se vai para o corregedor
ou vai, porque aqui a comissão foi clara, como destacado no voto da relator, de que entendeu que haveria ali dois fatos mesmo. O fato do colega voltar fora das férias e o fato de faltar a sessão no dia seguinte por um problema de avião. Então eu acho que devem constar esses dois fatos da súmula. Minha dúvida, que da outra vez eu segui o entendimento que prevaleceu no conselho, é se manda para o corregedor ou se devolve à comissão. Conselheira Ivana. Em princípio eu sigo a relatora em homenagem ao precedente. Senhor presidente, eu também gostaria de fazer algumas colocações. E antes aqui eu brinquei que eu gostaria sempre de votar depois do Dr. Gustavo Hernani, mas como minha sorte, a gente tem debate, o que eu ia falar ele já disse, aprimorado. Então, com todas as vendas, eu compreendo até a preocupação do conselheiro Manuel Jorge, mas lembro que eu também tive um processo da minha relatoria, que trouxe aqui ao colegiado, e esse processo teve que retornar, porque a comissão não se deteve a todos os fatos. No caso do processo que a relatora é a doutora Cristina Nobre, o que ocorreu? Ela fala sobre os fatos, mas não conclui. Então, eu entendo que está insuficientemente instruído. Em razão disso, e voto na hora vou votar com a relatora e revisor. Conselheiro Ricardo. Bom, eu queria também louvar o voto da conselheira Cristina e ressaltar a importância do debate, né, que foi estabelecido aqui pelos conselheiros Manuel e Gustavo. E realmente o tema é muito importante. Eu acho que vai ser necessário estabelecer uma linha, né, com relação aos inquéritos administrativos. E eu queria fazer algumas ponderações no caso concreto. Sei que estamos na fase de debate, então podemos até avançar um pouco para tratar da situação descrita pela comissão. Eu examinei o texto da comissão, o relatório final, e percebi que, desde o início, a capitulação feita foi com base no artigo 236, 5 e 9. E, embora o indiciado, né, ele se defenda dos fatos, e sua jurisprudência nesse aspecto ela é consolidada, se os fatos eles são soltos, né, a defesa acaba não se direcionando para o dispositivo legal invocado. Então, analisando aqui os dois dispositivos, eu não vejo como enquadrar a situação descrita, né, uma pessoa que está de férias viajando e, por um problema decorrente das justificativas que foram apresentadas no inquérito administrativo, não foi possível voltar. E aí ocorreu o fato que foi o não comparecimento de uma sessão, mas que foi contornado, porque a sessão foi realizada e houve um procurador, né, que se apresentou de modo que não houve prejuízo institucional, nenhum prejuízo para o público como um todo. Então, a defesa foi feita com base nesses dois dispositivos. Eu não vejo como enquadrar, e peço vênia ao conselheiro Rogério, alguém que está de férias e tem um problema no voo que deixa de estar em serviço, né, porque na verdade não foi nem esse problema, foi uma consulta, e-mail, né, que a pessoa estava de férias e recebeu o e-mail cancelando a sessão e ao mesmo tempo convocando para outra, né. Então eu não vejo como enquadrar nessa hipótese, considerando as linhas do processo penal, na situação de desempenhar com zelo e probidade as suas funções. Aliás, né, o inquérito é repleto de informações acerca do zelo e da probidade das funções do procurador, né, indiciado. Então, eu até, em razão da divergência, concordo com o encaminhamento da relatora para analisar melhor essa questão da possibilidade, e aí surge um problema também, porque a lei manda encaminhar para o corregedor, mas nós temos uma parte da súmula já feita pela comissão. Como é que seria? O corregedor é obrigado a incorporar a parte da súmula da comissão, né? Ou nesse caso seria realmente enviado para a comissão e não para o corregedor, como diz a lei, porque a comissão pode ter absolvido também nessa parte. Não, mas parece que não. A questão é exatamente essa, porque no caso a comissão, na formulação do parecer, foi clara no sentido de que ele também
teria injustificadamente, ao ver da comissão, retornado, marcado a volta das férias para um dia em que ele já deveria estar aqui. E tem o agravante, que é a questão, se formos entrar no mérito, eu ponderaria para a gente pensar aqui, que tem a questão do abono. É naquele período de venda, em que há uma portaria do Procurador-Geral da República, que é incisiva, que tem que devolver dinheiro, que a despeito de falta funcional, ela é muito pesada, essa portaria, que diz que naqueles 10 dias que a gente vende, e salvo engano, eu tenho quase certeza, porque li ali, é esse período em que tem. Aí se nós formos entrarmos no mérito, aí a discussão seria mais aprofundada. Exatamente. Mas eu concordo. Aí por isso que ficou a questão difícil, porque você pode até entender que na questão da sessão estaria justificado, mas na questão da volta não estaria, ou vice-versa. Aí é que está. A minha dificuldade é justamente de enquadramento em matéria de mérito, né? E aí eu faço essa consideração só para ver a utilidade, né, de retornar isso para a comissão, né? Porque pela capitulação aqui, é uma pessoa que está de férias, não tem nada falando de autorização para viagem ao exterior, né? Isso não está, desde o início, não foi colocado nessa perspectiva, né? E a defesa foi feita e foram apresentadas as justificativas, né? Então eu fico imaginando, uma pessoa que está de férias, tem um problema, mesmo no período do abono, aí liga para um colega, eu estou com uma sessão ali, dá para você fazer para mim? Faz, né? Então isso acontece, a gente sabe, é muito frequente até, né? Geralmente em viagens nacionais, todo mundo tem esse cuidado, com viagem internacional evidente, em razão das previsões contidas na nossa lei complementar. Tá? Mas aí no caso houve uma justificativa, que a passagem foi comprada com muito tempo, e o procurador, naquela confusão, acabou não atentando em tudo mais, né? Então a minha dúvida é com relação somente à capitulação. Não a falta, até porque eu não estou julgando aqui, né, a falta cometida pelo colega, mas a possibilidade de voltar para a comissão, isso aí, a comissão vai. Ponto aqui, o 236, inciso 9. Né? E se nós realmente poderemos fazer esse enquadramento tão abrangente. Obrigado. Me concede uma pá? Vai a palavra, conselheiro Manuel Jorge. Senhor presidente, como eu disse no início, estar aqui e ouvir colegas tão preparados, cujo suprimento intelectual só me faz honrar, só me faz sentir a honra de integrar este colegiado, mas eu gostaria de trazer fazer algumas outras ponderações após a observação feita aqui pelo eminente conselheiro Gustavo, de que o Conselho Superior não está editando uma súmula de acusação. Na verdade, quando a súmula de acusação ela é elaborada pela comissão de inquérito, a comissão de inquérito esgota o seu trabalho. E se a comissão de inquérito não providenciou a concretização de atos instrutórios, este Conselho Superior, com base no artigo 251, parágrafo 2º, inciso 1º, vai determinar o retorno a fim de que esses atos instrutórios sejam realizados. E eu, então, indago a este Conselho, quais seriam os atos instrutórios ou qual seria o ato de instrução que a comissão processante realizaria? Integrar uma capitulação legal a uma súmula? Isso não é ato de instrução. Então o que me parece é que nem de fato, que nem de direito e nem de fato, esse conselho pode se substituir à comissão processante, porque isso importa uma indiscutível transgressão ao princípio do devido processo legal. Quem julga não pode se imiscuir na tarefa de quem acusa. E o processo, ele está vinculado ao sistema acusatório. Então, por esse motivo, eu gostaria de ratificar todas as ponderações que fiz para, inclusive, até saber qual é o ato de instrução que essa comissão realizará, já que o Conselho está com base no artigo 251
referindo que o processo vai descer para que haja um ato instrutório. Se não houver um ato instrutório, o Conselho está praticando com todas as vênias, entendida quase que eufemisticamente essa expressão, desvio de finalidade. Porque a lei determina, nessas hipóteses, o retorno para a instrução. Se o retorno for para a alteração ou acréscimo na súmula de acusação, já estará acontecendo desvio de finalidade no ato praticado pela comissão de inquérito. Obrigado, senhor presidente. Conselheira Ivana, depois o conselheiro Rogério. Senhor presidente, tentando contribuir, porque meu posicionamento eu tenho feito em reiteradas sessões do retorno. Neste caso específico, o que ocorre? A comissão, o tempo todo, ela fala em 2 fundamentos. Apenas na conclusão que ela esqueceu, pode ser que ela esteja determinando o arquivamento, pode ser que não. Então, a instrução seria essa. Na fundamentação foi dito um negócio, e não há conclusão, nem a favor, nem contra. Então, nesse sentido, eu reitero meu posicionamento em todos os precedentes deste Conselho. Conselheiro Rogério. Conselheiro Rogério. Primeiro teria que afastar a ideia, conselheiro Ricardo, de que é preciso dano real. O dano pode ser potencial apenas. Conselheiro Rogério, só peço no microfone, não, no microfone, por favor, por conta da transmissão. O dano pode ser potencial. Apenas potencial. Os senhores imaginam, nós temos hoje 800 colegas. E todos têm capacidade financeira para viajar. Se todo mundo começar a faltar, um dos elementos mais importantes da nossa atuação é a interlocução com quem? Com os tribunais regionais. Se começarmos a faltar porque a gente foi para o exterior, esse precedente é muito difícil. O dano é apenas potencial. Um colega foi e substituiu efetivamente. Mas isso certamente não se pode ter um referendo do Conselho. Em segundo lugar, eu acompanho o entendimento do conselheiro Hernani, porque, veja, a proposta, na verdade, a autorização, chamamos de autorização, do corregedor, trouxe esse fato. Por outro lado, verifica-se nos autos notícia de que o período de férias de Sua Excelência encerrou-se no dia 26 de fevereiro, segunda-feira, de modo que a igreja estará oficiando na sede de sua lotação no dia 27 de fevereiro. E ao contrário da leitura do conselheiro Ricardo, parece que o senhor tenha feito, ele marcou no dia 27, o problema dele não foi no dia 27. 27 ele marcou, fora, já no dia que teria que trabalhar. E o que ele diz? Agora respondendo ao conselheiro. No tocante à ausência no trabalho dia 27/1, afirma que, por equívoco, realmente houve descompasso de um dia entre o fim do seu período de férias e a data inicialmente programada para o seu retorno ao Brasil, 27/1. Eu penso que a diligência que o senhor reclama que possa ser feita, embora eu não comungue, do ponto de vista teórico, que o senhor adota, é exatamente esta. Se ele vai respondendo à delegação que foi dada, ele quem é? A comissão, respondendo à delegação que foi dada pelo corregedor, completar a omissão, que a comissão vai fazer é completar a omissão. Ele, a meu ver, deveria, para que não houvesse essa minha defesa, voltar ao inquirido e dizer, quando o senhor diz aqui equívoco, exatamente que natureza é esse equívoco? Não é exatamente isso. Que ele explique melhor. Não, o equívoco, não sei. Quem tem que explicar ele não sou eu. Aqui está a instrução. Se o senhor reclama a instrução, para mim não é isso. Para mim a comissão ela tem que responder à delegação primeira da portaria do corregedor, que estabeleceu claramente esse fato. Esse não foi um fato imaginado, nem uma lação. Ele disse, olha, no dia 27 você já tinha que trabalhar. Já tinha que estar trabalhando. Portanto, insisto na questão da subsunção penal. Na verdade, são 2 fatos isolados. Ele foram traído às férias e não ter ido. Porque ele não podia não ter compromisso no dia 28, mas teve. E não foi. Então tem o dia 27 e o 26. O 27, na teoria da significação, teria por si só peso suficiente para reabrir a instrução? A meu ver, sim.
porque este fato isolado já configura a falta de zelo do inciso 9, que os senhores já se referiram. E é por essa razão que eu permaneço na ótica comungada pelo conselheiro Hernani e pela conselheira Ivana. Muito obrigado. Só antes de passar os votos, eu prestei muita atenção no voto da conselheira Cristina Nobre, e até acabo de conferir aqui. A decisão é para que volte para a comissão, para que ela se posicione na súmula de acusação sobre o item. Não falando acuse quanto a isso ou não acuse quanto aquilo, porque aí sim, aí eu concordaria com o conselheiro Manuel Jorge, que estaria entrando na questão, mas eu acho que a questão já está bem debatida, a gente pode tomar os votos, né? Vossa Excelência, só queria... Sim, por favor. Por favor. Vossa Excelência pontua que o voto não estaria indicando que incluísse o item, mas há na fundamentação do voto a referência à omissão. E é evidente que a comissão de inquérito, ao receber esse voto, vai tratar de conformar a súmula de acusação de acordo com o voto recebido. E parece-me, mais uma vez, que o inciso 4, quando ele determina que o corregedor vai elaborar a súmula de acusação se o Conselho Superior não adotar a proposta de arquivamento da comissão, isso em nada se afina com o caso em discussão. Ao contrário, isso reforça a data máxima vênia, a minha ponderação, que é a seguinte: aquele que acusa não pode julgar. Então aqui, o que é que a lei complementar está dizendo? Está dizendo ao Conselho que, quando não admitir a proposta de arquivamento, encaminhe para uma outra autoridade para que ela formule a súmula de acusação. E aqui o que é que o Conselho está fazendo? Está conformando o conteúdo da súmula de acusação com base no voto data máxima vênia proferido pela eminente conselheira Cristina. Só isso, Excelência. Então vamos tomar votos? Presidente, só para esclarecer a questão, porque me parece que o doutor Ricardo está querendo adiantar o mérito. Eu queria saber como votar só. Deixa eu votar aí depois. Porque a questão era só porque eu estou achando que tem duas possibilidades. Ou a gente vota... Não, ou a gente vota a conversão em diligência como preliminar, ou admite o entendimento de que vai votar não, vai votar como se a comissão tivesse absolvido disso. Não, aí, se for com preliminar... Senhor presidente, eu acho tão claro os posicionamentos. Eu proponho... Conselheiro Jefferson. Presidente, eu venho com uma questão que não é tão simples. Eu tive a experiência de votar num processo desse no Conselho Nacional, de que voltou, que foi complementada essa diligência. Essa questão de quem acusa não julga, eu tinha um posicionamento e tenho que com a emenda 45, esse processo disciplinar no âmbito do Ministério Público houve uma inversão total, né? Trouxe figuras que o direito penal e o direito administrativo jamais consagrariam, né? Então, no caso concreto lá, este conselho nosso determinou o retorno, uma diligência tal qual, e foi acrescentada, e num primeiro momento era uma absolvição, e depois foi pela condenação, e o Conselho acabou absolvendo. Em razão disso, eu acho que é uma questão muito paradigmática no âmbito do Conselho Nacional. Eu vou adiantar meu pedido de vista regimental. Algum conselheiro quer adiantar o voto? Então, vista regimental, conselheiro Jefferson Luiz Pereira Coelho. Outros processos desta sessão. O processo Conselho Superior do Ministério do Trabalho, número 20000001712/2015-24, proponente Maria Aparecida Gugel, Trabalho, assunto, proposta de regimento interno da equipe multiprofissional do concurso para Procurador do Trabalho, relator, conselheiro Maurício Corrêa de Mello, revisora, conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. Este processo
vai ser retirado de pauta para redistribuição, considerando-se que o relator designado era o então conselheiro Maurício Corrêa de Mello. Processo número... Só um minuto, por excelência. Foi uma falha minha, eu até peço um pouco de paciência dos colegas, primeira sessão na presidência, só para que conste expressamente que após o voto no processo anterior, o processo de número 4.656, 2015, dígito 85, após o voto da conselheira relatora e da conselheira revisora, no sentido da conversão do julgamento em diligência, o conselheiro Jefferson Luiz Pereira Coelho pediu vista regimental e todos os demais conselheiros aguardam o voto de vista para seus votos. Continuamos a pauta. Processo número 3. Processo Conselho Superior, número 08130.005881/2011, número antigo 200000011-775/2015/94, número novo. Interessado, Ronaldo Curado Fleury, subprocurador-geral do Trabalho. Assunto: proposta de alteração da resolução número 69/2007. Relator, conselheiro José Alves Pereira Filho. Revisor, conselheiro José Gustavo Hernani Cavalcante Dantas. José Gustavo. Perdão, conselheiro Gustavo Hernani Cavalcante Dantas. Esse processo já tem muito tempo e as diversas composições do Conselho levaram a uma complicação que nós temos que resolver agora, né? Doutor Ivana, por favor, esclarecimento. Senhor presidente, neste processo ele acabou sendo redistribuído para mim. Ele é complexo. Várias distribuições, relator, revisor e voto. Eu também, na última redistribuição, caiu a mim como relatora. Então, eu diligenciei junto com a nossa conselheira vice-procuradora-geral, doutora Cristina Brasiliano, junto à secretaria. E só de certidão, nós temos quase 4 laudas de certidões. Eu sou a relatora. Então, a minha proposta, o doutor Gustavo Hernani já foi revisor quando ele teve mandato. Apesar dele mudar hoje de cadeira, de mandato e tudo, ele já foi revisor. E a matéria, como ela provavelmente vai suscitar debate, a minha proposta é que o processo seja retirado de pauta, retorne à secretaria para que formalmente faça todas essas certidões e adeque, depois de consultada aqui as certidões, se há necessidade de distribuir a relator e revisor novamente, que já existiu. Inclusive, eu mesmo posso ficar como relator, eu sou relator e posso permanecer como relatora. Presidente. Doutor Gustavo. Esse processo só tem. O problema dele foi de tramitação. Não acho, eu acho. Porque a única questão que tem nele é que se foi lançado o voto do doutor Zé Alves e o meu na época. Eu acho que não foi. Mas ainda que tivesse sido, o problema é que a tramitação dele indica que o doutor Zé Alves iria refluir no voto dele. Porque ele lançou outro voto depois. Por isso que eu estou achando que se a gente desformalizar um pouco, não sei se seria essa palavra, nós poderíamos manter o relator e indicar um revisor, porque é o Antônio Luiz voto, e todo mundo votar, porque a questão é aquele problema, se sobem os processos de indeferimento liminar, é uma proposta para que os processos de indeferimento liminar, com base na questão do interesse não ser coletivo, devem ir para a CCR ou não. O mérito é esse. O doutor Zé Alves votou acolhendo a proposta. Na discussão se resolveu mandar para a CCR. Só que ficou registrado na decisão o meu e o voto dele favoráveis. Só que foi para a Câmara. Quando voltou da Câmara, o doutor Zé Alves falou: não, eu mudo meu voto e sou contra. Só que quando botou para julgar, alguém pediu vista. Poderia pedir vista sem ele reformular o voto antes? Ele tendo lançado um voto dizendo que queria. Aí fizeram outra diligência. Foi para a CCR de novo, a CCR deu outro palpite. Ele ratificou o voto. Eu voto contra. Mas não conseguiu proferir porque o colega pediu vista antecipadamente.
pode pedir vista antecipadamente com um voto que o colega queria mudar, ou primeiro teria que ter votado para ele mudar o voto, ter o voto do relator. Então, acho que aqui a questão, para ficar mais fácil, e não é uma questão que vai mexer com o direito adquirido de ninguém, não é processo disciplinar, era para sanear o processo, era manter a relatora, designar o revisor e considerar o quórum atual. E desconsidera os votos, quem quiser. Desconsidera os votos que foram proferidos, que se registrou que foi proferido, em face da retificação que foi feita depois, mesmo dentro dos autos. Porque quando o colega bota dentro dos autos um voto, o voto anterior eu não está valendo mais para mim, eu acho que tem que ter alguma consideração, e ele fez isso na vigência do mandato dele. Então tem que se levar ao menos como despacho dele dizendo, vou proferir novo voto. Então acho que a gente não rasgaria tanto o regimento e ficaria uma coisa mais simples de fazer. Se me permite, senhor presidente, e o mais importante, todo colegiado poderia votar, que é uma matéria de extrema relevância, já tem relator, que sou eu, e revisor já teve o doutor Gustavo Hernani. Então ele pode continuar também, ele pode ser o novo revisor, porque já constava. Porque o revisor da doutora Ivana era o Antônio Luiz, que saiu. Então ou pode redistribuir, ou redistribuir a revisor também. Já era revisor, né? Ele já foi, aí o mandato terminou. Aí quando o processo veio para mim, eu fiquei como relatora, o doutor Antônio Luiz como revisor. Então, fica aqui ao colegiado que apenas decidir se vai ou não para redistribuição de revisor. Conselheiro Rogério. Acho que o mais correto é exatamente examinar essa sequência. Agora eu pergunto, se não houver oposição, dado o conhecimento que tem relator e revisor, não seria mais adequado, mais racional que eles permanecessem? Não sei, se não houver oposição. Do ponto de vista formal, teria que examinar as certidões, quem substituiu quem votou, quem não votou. Nós temos aqui até, conselheiro Rogério, as substituições. Olha, um negócio trabalhoso isso aqui. É muito complicado, porque tem quem entrou na vaga de quem. Porque para quem está na vaga que hoje é do conselheiro Zé Alves, não poderia, em tese, votar. Eu acho que a solução é, sem dúvida, até pela peculiaridade desse processo. Eu acho que o trabalho se chegaria a esta. Revelar quem mas vale a pena? Eu acho que esse processo é uma situação peculiar, que o conselheiro Zé Alves já tinha refluído e entrou várias vezes em pauta. Eu questiono se todos acolhem a proposta do conselheiro Gustavo. Que é de permanecer relator. O conselheiro Gustavo permanecer como revisor, a conselheira Ivana como relatora. Que o doutor Gustavo já era o revisor anterior. Aí eu faço até uma indagação, como o tema é mais complexo, se eu mantenho a secretaria justa aí, se a gente mantém em pauta, ou se nós retiramos, talvez seja melhor. A gente retira, aí coloca, não na de outubro, em novembro, que aí disponibiliza voto para todo mundo poder refletir mais. Pode ser, senhor? Sim, então, por unanimidade, esse conselho retirou o presente processo de pauta, mantendo na qualidade de relatora a conselheira Ivana, auxiliadora Mendonça Santos, e como revisor o conselheiro Gustavo Hernani Cavalcante Dantas, e já determinando que a votação será reiniciada em razão de todos os problemas já aqui colocados. Senhor presidente, obtetrípto. Ainda vai ter um intervalinho. Proponente, ainda mantém a sua... Na verdade, eu encaminhei um pedido do colégio. Foi um pedido de membros do colégio. Eu só encaminhei. Eu não era conselheiro, era apenas. Eu nem votei ainda. Eu posso até. Eu não assinei sozinha. E a outra colega que assinou comigo se aposentou. Eu não me sinto à vontade de retirar. Eu nem votei ainda para dizer se eu concordo ou não. Eu só encaminhei o posicionamento. Precisa botar outras coisas antes disso, inclusive. Né? Eu acho que a reestruturação da CCR é mais importante. A reestruturação da CCR. Exatamente. A gente pode depois definir isso no voto. Acho que é um grande pacote. Isso é uma das partes do pacote. Senhor presidente, um intervalo. Foi um pequeno intervalo. Tem mais um processo extra-pauta. Um intervalo para toalete, etc. Bem, vamos reiniciar a sessão. Conselheira secretária, por favor. Temos um processo extra-pauta, que é um procedimento, que é a indicação de membros da Comissão Permanente do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho.
Bem, para a indicação dos membros da Comissão Permanente do Regimento Interno deste Conselho, eu indico a conselheira secretária, como é de praxe, doutora Sandra Lia, o conselheiro Rogério e o conselheiro Ricardo. Gostaria de saber se há alguma outra indicação. Então, aprovado por unanimidade. Não havendo mais processos, eu agradecendo novamente aos colegas pela tranquilidade da sessão, vamos torcer para que todas sejam bastante tranquilas e profícuas como esta, encerro esta sessão. Assim, por favor, conselheiro Jefferson. Eu não sei se a ideia permanece da questão do dia e da hora da sessão. Por favor, até acabei de falar aqui, o Procurador-Geral anterior já tinha feito uma programação para as quintas-feiras, e eu ainda não consegui adequar. Então, na próxima sessão eu trarei essa questão, e tem mais uma questão, por favor, até que eu acabei de lembrar. Eu vou trazer uma proposta de retorno para as quintas-feiras da sessão. Para as terças? Não, já é terça. Retornar para quinta. Por conta das sessões do pleno do TST. Sendo segunda e sexta para mim, tá bom demais. Eu pensei que essa fosse excepcional. Nós temos um problema. Será sempre a primeira quinta-feira? Não, deixa eu fazer a adequação lá. Né, eu pretendo trazer para retornar para quinta-feira. Agora, primeira ou última, eu tenho que ver a questão da agenda para. É isso? É o 22. Mas aí anteciparia para extraordinária, senão não tem problema. Tem uma questão que é os embargos declaratórios opostos num inquérito civil que está em vias de completar um ano por ano da prescrição. Então gostaria de saber da possibilidade de nós apreciarmos numa sessão extraordinária só esses embargos declaratórios. Embargo declaratório. Pois é, aí... Não, é inquérito administrativo. Inquérito eu sou relatora. Perdão, inquérito civil não, perdão. Perdão, inquérito administrativo. Eu sou relatora. Inclusive, tem esse problema da prescrição, como tem aquela do cabimento do também, CNMP também, tem a questão do CNMP, da gente ter responsabilidade em processo que se prescreve, como eu já percebi isso quando fiz o julgamento. Sou relatora, então eu faço. Deixa eu ver aqui. Eu sou a revisora. Pode ser, não, dia 15 é reunião da banca. Dia 14, segunda-feira, pode ser? 14 horas? Pode. Dia 14 de setembro, às 14 horas. É a próxima. É uma segunda-feira. Sem ser essa. Não, sem ser a próxima, a outra. Tá certo. O 7 de setembro, feriado. 14h30, é só isso, né? 14h30. 14h30. Pode ser. Dia 14 às 14h30. Dia 14 às 14h30. Tá. Segunda-feira, é isso. Certo? Só essa questão por conta da prescrição. É só uns embargos declaratórios no inquérito administrativo. Não, porque chegou a conselheira relatora tem uns 3 dias. Senhor presidente, o que ocorreu? O processo já havia sido encaminhado, inclusive, para a comissão do PAD. Os embargos chegaram no dia 31, agora de agosto. Então, os autos foram requisitados da comissão, estão chegando, eu vou dar preferência à análise do ED para poder pautar. E como tem uma nova composição, o que eu vou fazer? Vou disponibilizar o voto a todos os conselheiros, não é? E os embargos para que todos tenham conhecimento. Ainda nem a gente acabou de receber. Não julgou, hein? Está gravando. Ela ainda vai fazer. Eu vou analisar. Não, tem precedente. Não, eu inquérito do conselho. Já foi formada a comissão, tudo, mas tem um inquérito. Ainda não foi para a comissão. São os embargos do inquérito.
Presidente, antes de terminar a questão, a sessão, eu queria fazer só um registro que eu me esqueci, pedir a paciência dos colegas muito rápido, porque eu esqueci, eu perturbei muito as comissões das eleições, então eu queria fazer o registro de agradecimento às comissões, que é tão difícil a gente achar o pessoal para fazer comissão de procurador-geral, para o conselho, é uma dificuldade grande, então eu queria registrar, pedir a autorização do conselho para registrar o agradecimento às comissões de procurador-geral, que parece foi Dr. Rogério, Dr. Enéas, Dr. André, né? E a comissão consta do nome dos colegas. E a outra era a Adriana. Não, só registrar o agradecimento, que é tão difícil a gente achar. As comissões eleitorais das últimas eleições, que é tão difícil a gente fazer, então eu esqueci de fazer o registro, só isso. E só complementando, então, os agradecimentos da instituição ao mandato que termina hoje, ao nosso já aposentado colega Manuel Goulart, que era o corregedor, e o atual corregedor, agora em exercício, o Dr. José Carlos Monte, pelo trabalho realizado, que ainda vem sendo realizado até o final do seu mandato, na Corregedoria Geral do Ministério Público do Trabalho. Acho que em nome de todos, né? Em nome de todos. Então, está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos.